Síndromes pleuropulmonares, como o próprio nome já diz, pleura e pulmão. A pleura, basicamente para relembrar, é uma membrana que pode acumular líquido, então eu posso ter um derrame pleural. Além disso, não quero confundir a cabeça de vocês, mas quero que vocês principalmente lembrem que a pleura se irrita por qualquer coisa e gera derrame. O que eu posso ter no pulmão? Eu posso ter um síndrome de cavitação, síndrome de condensação, atelectase. Em que casos que eu vou ter uma condensação mais um derrame pleural? Derrame parapneumônico. Síndrome de condensação, o que é? É quando o parênquima está molengo e ele se torna duro. Por que o parênquima é mole? Justamente para ele se estender. É como se fosse uma gominha. Estende e volta, estende e volta. Quando a gente tem uma condensação, que as causas do síndrome de condensação vai ser hemorragia alveolar, pneumonia, edema agudo de pulmão, não é só infecciosa, vai ficar o pulmão duro. Síndrome de condensação, geralmente ele predispõe, ele se dá em uma região só. Aí entra o negócio, né? A gente tem a pneumonia e a bronconeumonia. Pneumonia quando se dá só num lóbulo e bronconeumonia quando dá em todo o pulmão, nos dois pulmões. É só pensar. Se eu tenho um parênquima duro, que tá uma pedra, vamos botar. A pedra, ela se move ou não? Então, o lado normal vai se mover e o lado afetado vai diminuir, porque ele tá duro. Ele não vai expandir. A gente vai olhar para o tórax dele na inspeção, do lado afetado não vai se mover. E do lado não afetado, normal. Depois, na inspeção, o que eu posso ter? Geralmente eles perguntam tráquea. O que eu vejo na traqueia? Da condensação? Absolutamente nada. Só se ela estiver complicada com derrame pleural. E o derrame pleural não é qualquer derramezinho, não. Derrame pequenininho não vai desviar a traqueia. Tem que ser um derrame importante. Terço superior do tórax, mais ou menos. Aí ele empurra. Se não, não. Na palpação, o que eu tenho que palpar? Isso aqui é basicamente semiologia, parece uma bobagem, mas tem que saber. Então, diminuição da expansão de base e vértice, e depois o que mais que eu palpo que a gente geralmente quer? Vibrações vocais. A condensação é o único que dá aumento das vibrações vocais. É o único. Então isso aí vocês têm que anotar. Na percussão, o que eu tenho? Se eu percuto uma pedra, o que eu vou escutar? Que é meu pulmãozinho. Se eu tenho derrame pleural aqui, ó, ele empurra para cima o pulmão. A gente falou em atelectásia, né? Que tipo de atelectásia é essa? A atelectásia compressiva. Porque está comprimido o pulmão. E depois a gente tem dois tipos de atelectásia, a reabsortiva e a compressiva. E a reabsortiva é quando tu tapa o brônquio em qualquer lugar e reabsorve todo o oxigênio e ele fica sem ar. Edema agudo de pulmão e hemorragia alveolar são causas infecciosas? Vai ter febre? Pneumonia, causa infecciosa? Sim. Vai ter febre? Muito provável. Então no síndrome de condensação, a gente vai ter o seguinte, febre mais um pulmão com uma pedra aqui dentro. Na pneumonia, né, gente? Pelo amor de Deus, não vou me confundir isso aqui. Se eu tenho febre, eu tenho um processo infeccioso. Quais são as principais causas de pneumonia? O mais frequente é a streptopneumoniae. A gente vai ter esse carinha aqui, ó. Ao redor, a gente vê tudo branco, porque os alvéolos estão cheios de líquido, está cheio de secreção. Então essa infecção gera secreção aqui no alvéolo, mas o brônquio está permeável. Então é isso que é característico. Radiografia broncopermeável. É isso que eu quero que vocês gravem para pneumonia e síndrome de condensação. Quando a gente tem um streptopneumoniae e ele gera uma infecção aqui no pulmão, a gente tem que saber uma coisinha só. Ele pode complicar. E quando ele complica, ele dá o seguinte, o derrame pleural. Isso a gente vai chamar pneumonia complicada ou derrame pleural parapneumônico. Se eu tiver um buraco no meu pulmão e ele não tiver nada dentro, é uma cavidade. Critérios de cavidade vocês vão ler ali, que tem que ser maior de 3 centímetros cúbicos, em contato com o bronco permeável e sem secreções dentro. Isso é uma cavidade. Na real, se a gente falar cavidade, é muito amplo. Cavidade também pode estar cheia de líquido. Mas quando eu tiver líquido, eu vou ver limite hidroaéreo aqui, ó. E se eu tiver líquido aqui dentro, isso aqui pode ser um abscesso. Depende da clínica. Por exemplo, se eu estiver infectado por áureos, o áureos é a flora normal da pele. Se eu tiver áureos, eu posso ter muitas cavidades. O áureos arrebenta tudo. Você lembra da endocardite que ele arrebentava a válvula, né? No pulmão ele não é diferente. Ele é sacana, ele vai lá e arrebenta tudo. O áureos é lascado, vai ter várias. Nos 2 pulmões ainda para ajudar. Não é só em um. Daí ainda para ajudar, o áureos é bem desgraçado, porque ele se muta. Então ele tem o áureos meticilino resistente. E aí é onde tu entra com a Vanco.